Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto clássico que, olha, parece que foi escrito para os dias de hoje. Mateus capítulo 6. Ele toca em pontos que são universais, né? Tipo, por que a gente faz o que faz, o que tem valor de verdade e como é que se lida com a ansiedade. Vamos desvendar as ideias bem práticas que ele oferece? Para organizar nossa conversa, vamos dividir em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver essa tensão entre fazer as coisas para a plateia e fazer com sinceridade. Depois, vamos olhar o modelo de oração que foca mais na intenção do que na repetição. Em seguida, a gente entra na grande escolha entre o que é material e o que é, digamos, espiritual. E por fim, vamos ver como a confiança é apresentada como tipo de antídoto para a preocupação. Então, para começar, o capítulo todo gira em torno de uma ideia central: a diferença gritante entre agir para ser visto, sabe, para ganhar aplauso, e agir por uma motivação genuína, interna. É basicamente a diferença entre uma performance e um ato sincero. O texto já começa colocando as cartas na mesa. De um lado, você tem a prática religiosa como se fosse um show, buscando o reconhecimento das pessoas. Do outro, uma devoção mais quieta, secreta, que busca outro tipo de recompensa. A pergunta que fica no ar é: qual audiência importa de verdade? E o primeiro exemplo é a caridade. A instrução aqui é bem radical, né? Diz que, ao ajudar alguém, o ideal é ser tão discreto que nem a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O foco é total no ato em si, e não em fazer propaganda dele. E aqui aparece uma frase que vai se repetir bastante. Para quem faz as coisas em público querendo elogio, o texto é claro: o próprio elogio já é a recompensa. Fim da história. A conta já foi paga ali mesmo, não tem mais nada para receber. A mesmíssima lógica vale para a oração. A orientação é evitar aqueles discursos longos nas esquinas para todo mundo ver. Em vez disso, a sugestão é um lugar privado, de porta fechada, bem longe dos olhares do público. E olha a frase aí de novo, martelando na mesma tecla. A recompensa pela oração pública é o reconhecimento do público. E só. O padrão do ensinamento fica bem claro, é super consistente. O último exemplo que segue esse padrão é o jejum. A ideia é, em vez de fazer cara de sofrimento para todo mundo ver o sacrifício, a instrução é o contrário. É para cuidar da aparência, parecer normal. O ponto é que a prática deve ser uma coisa íntima, privada e não um anúncio para o mundo. E para fechar essa primeira parte, vem a promessa que amarra tudo. Para cada um desses atos, caridade, oração, jejum, que é feito em segredo, com sinceridade, existe uma recompensa prometida, que vem da fonte que vê o que é feito em segredo. Agora, vamos falar especificamente da oração. O interessante aqui é que o texto não dá um mantra para ser repetido de forma mecânica. O que ele oferece é mais como um modelo, sabe? Uma estrutura para uma comunicação que tenha significado. Tudo começa com um alerta contra a repetição vazia. A crítica aqui é para aquelas orações que são longas em palavras, mas curtas em significado. A qualidade da comunicação é colocada bem acima da quantidade. E a estrutura da oração do Pai Nosso serve como um guia. Começa com o reconhecimento do divino, depois passa para um alinhamento de vontades, e aí sim aborda as necessidades do dia a dia. E tem um ponto crucial: ele conecta o perdão que se recebe com o perdão que se oferece, e termina com o pedido de proteção. É um roteiro bem completo. Daqui em diante, a conversa fica mais profunda. A gente sai das práticas externas e vai para o estado interno da pessoa. O foco agora é naquilo que cada um realmente valoriza, o que o texto chama de tesouro. O texto faz um contraste bem forte aqui. De um lado, as riquezas da terra, dinheiro, bens, são mostradas como coisas vulneráveis, temporárias. A traça come, a ferrugem destrói, o ladrão rouba. Do outro lado, as riquezas no céu são descritas como algo permanente, seguro, que ninguém pode tirar. E essa é a frase-chave de toda essa sessão. Os nossos valores, o nosso foco, o nosso coração, como diz o texto, vai sempre seguir aquilo que a gente considera o nosso maior tesouro. É quase uma lei da física. Onde a gente investe o nosso valor, é para lá que a nossa lealdade vai. Para deixar esse ponto ainda mais claro, o texto lança uma pergunta retórica que praticamente força uma decisão. A ideia de ter uma lealdade dividida é apresentada como algo que não se sustenta. A pergunta é: dá para servir a 2 senhores? E a resposta vem direta, sem rodeios. É uma escolha fundamental, e uma coisa exclui a outra.
A lealdade a um, segundo o texto, anula a lealdade ao outro. É uma declaração bem forte sobre a natureza do foco e da devoção. Certo? Então, se o foco não deve ser em acumular riquezas, qual é a alternativa? Bom, a parte final do capítulo oferece aplicação prática de tudo isso, uma vida mais livre da ansiedade material que é baseada na confiança. O texto vai direto ao ponto, falando das preocupações mais básicas que existem. Não é nada complexo. São as questões de sobrevivência do dia a dia, né? O que a gente vai comer, beber, vestir. A primeira metáfora para ilustrar isso vem da natureza. Os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não fazem estoque, mas ainda assim são sustentados. O argumento por trás disso é que os seres humanos são considerados muito mais valiosos que eles. A segunda metáfora continua nessa mesma linha. As flores do campo, que vivem tão pouco, são descritas como sendo mais bem vestidas do que o rei mais rico. É mais um exemplo de um cuidado que existe, independente do esforço humano. E aqui a gente chega na conclusão prática de todo o capítulo. É um chamado para focar no presente. Não é para ignorar os problemas, mas para lidar com as dificuldades de hoje, no dia de hoje, e confiar que o amanhã vai cuidar das coisas do amanhã. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se essa ideia de focar intensamente no hoje fosse levada a sério, em vez de se perder na ansiedade sobre o futuro, como isso mudaria as decisões, as prioridades e, no fim das contas, a própria experiência de viver? É uma pergunta que fica pra gente pensar.